Continuação do assunto de análise de designs fatoriais fracionários. Bom, agora podemos construir nossa tabela de sinais. Já vimos como fazer isso. Aqui eu quebrei a tabela na parte de cima e de baixo só para poder visualizá-la melhor neste vídeo, mas ela na realidade, a parte de baixo é uma continuação que ficaria aqui do lado direito da parte de cima, tá? Então eu tenho as colunas I, que vão representar a média, vai representar a média, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Eu tenho o fator A, B, C, D, que tem todas as combinações aqui entre mais 1 e menos 1, correto? Eu tenho todas as combinações, são 16 combinações, 2 elevado a 4, e agora eu começo a colocar os efeitos de interações. Interação AB, interação AC, AD, AE, BC, aqui embaixo, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE e finalmente ABCD. Então, aqui eu preenchi todas as combinações de mais 1, menos 1, e aqui eu vou achar os valores simplesmente multiplicando, por exemplo, A vezes B. A vezes B vai me dar essa coluna e assim por diante até esta última coluna aqui, que vai ser a multiplicação de ABCD. Agora, eu coloco ainda aqui o que eu medi. Eu medi esses 16 valores de Y para as várias combinações de fatores. Por exemplo, quando o fator A é igual a menos 1, B é igual a menos 1, C é igual a menos 1, D é igual a menos 1 e E é igual a 1, que está aqui embaixo, eu, com essa combinação desses 5 fatores, eu medi 8. Para a próxima combinação de fatores, eu medi 9. E assim por diante, as 16 combinações dos 5 fatores. Eu acabei medindo tudo isso. Isso são os dados do meu experimento. Eu agora posso calcular os efeitos. A gente lembra como calcular o efeito? Eu espero, né? O efeito aqui, ele é calculado simplesmente multiplicando a coluna pelo Y, fazendo a soma e dividindo por 16. E isso vai me dar os valores que estão aqui embaixo. E eu coloquei aqui em negrito os efeitos que são relativamente grandes. Então, a média é 30, o efeito do fator A é 5, quer dizer, eu posso ter 5 a mais ou a menos do que a média devido ao fator A, o fator B 17, o fator C 5, o fator D muito pequenininho, a gente pode ignorá-lo. E dos efeitos, o único efeito aqui que é mais ou menos grandinho é o efeito AB, 3.44. Todos os outros efeitos aqui embaixo são muito pequenininhos. Bom, o que me interessa agora é criar um modelo matemático reduzido. Reduzido aqui significa que eu quero um modelo matemático que só vai incluir os efeitos importantes. Então, usando aqueles efeitos em negrito, você pode ver que nós teremos, na realidade, o seguinte modelo matemático. Y vai ser igual a média de 30.31 mais 5.56 vezes XA. Lembra que XA é o valor de menos 1 ou mais 1 do fator A. Mais 16.94 XB mais 5.44 XC mais 3.44 XAB, que é o efeito da interação AB, que é a única interação importante, e todo o resto eu vou juntar e chamar isso os erros. Os erros são tudo que a gente tem que adicionar ao nosso modelo matemático para bater com o Y, porque sem esse Y, sem esse E aqui, se eu calcular apenas o que tem aqui, eu terei o Y estimado, que é essa coluna aqui. Você está vendo a coluna aqui que tem
5,81 aqui em cima. Essa coluna Y estimado aqui é o valor de Y aqui, desse modelo aqui, sem os erros, ok? Então, eu terei isso no meu modelo matemático e você vai ver que fica próximo, o Y estimado fica próximo do Y que a gente viu, mas não exatamente. E a diferença entre os dois são os erros que temos aqui. Uma vez que a gente tem os erros na mão, podemos verificar a validação do nosso modelo. Então, lembra como a gente faz isso? A gente vê se os dados são normais, e pelo qqplot aqui dos erros, nós estamos vendo que temos uma aproximação relativamente boa com uma linha reta, portanto, os dados são normais, aparentemente, e a gente coloca também, a gente faz aqui à direita um gráfico de Y, a resposta, versus os erros, e aqui está o valor zero, né? O valor zero está aqui. Então, você está vendo que os erros estão bastante bem espalhados, não tem aparentemente problema a variância parece ser constante, não tem nenhum padrão. Então, nós temos aqui visualmente uma confirmação de que nosso modelo matemático é válido. Para ver quem é responsável pela variação na saída, fazemos uma alocação de variação. Lembra como isso é feito? Eu não vou explicar novamente, isso já foi feito em vários momentos no passado. Então, é o somatório dos quadrados dos Y, o somatório dos quadrados da média. A diferença entre esses dois aqui me dá a variação total a ser explicada. Eu tenho que explicar uma variação total de 5.000. Onde é que ela caiu? Ela caiu devido ao fator A, 494, 9%, 79% é o B que explica. B explica 79% da variação da saída, C explica 8%, a interação AB explica 3% e os erros 0%. Então, aqui está a alocação da variação. Claramente estamos vendo que tem o fator B, que é o mais importante, e tem uma certa influência de A, B e da interação AB. Finalmente, precisamos ver se existe significância estatística dos efeitos. Achamos os efeitos, temos que ver se estatisticamente eles são significativos. Então, aqui tem uma verificação com alfa igual a 1%, portanto, com nível de confiança de 99%, nós fazemos os seguintes cálculos. Nós temos aqui degrees of freedom, então os graus de liberdade dos dados para A, para B, para C, para AB, que é a única interação que nos interessa, e para os erros. Aqui eu deveria chamar erro E pequeno, porque o E grande é o fator E. O fator E, na realidade, não apita em nada nesse modelo. Então, nós temos aqui, na primeira linha, o grau de liberdade. Nós temos aqui o somatório dos quadrados que acabamos de calcular na transparência anterior. Nós temos a média, ou a variância, né? A média do quadrado, aqui é a mesma coisa da variância, é simplesmente essa segunda linha dividida pelos graus de liberdade. Então, aqui está a minha variância, e eu faço uma relação, né? Aqui eu estou fazendo uma análise ANOVA, né? Uma análise da variância. Então, eu calculo F, que é a relação entre as variâncias. Então, pega essa variância aqui e divide pela variância dos erros, para ver se existe significância estatística aqui, ou se isso aqui é devido à chance. Esses valores são devido à chance ou não? Então, compara isso com isso, a relação é 193, que é muito maior do que o valor da tabela F, né, o valor crítico na tabela F, que seria 8,68, portanto, eu vou rejeitar a hipótese de que A não tem efeito na saída. Ele, de fato, tem. Eu rejeito essa hipótese nula, aqui também para B, aqui também para C, aqui também para B. Então,
Eu tenho significância estatística para todos os 3 fatores ABC e para a interação AB. Eles, de fato, têm influência na saída. Muito obrigado.